Muito bem, então vamos só dar uma repassada, né, na questão do Gênesis, né, o começo do Gênesis, a criação. Então foi a expansão da Terra, né, a explosão do Big Bang, a expansão da expansão do universo. Era apenas uma partícula, né, e houve então a expansão do universo, ok? Bom, criado, a criação terminada, o homem então teve a questão da queda. Como que era esse homem? Esse homem era um ser de luz, né? Quando eles desobedecem, né, e comem do fruto da árvore do bem e do mal, então eles se transformam. O que acontece? Eles morrem, né? Na verdade, houve a morte. Que morte, né? Essa morte, a morte espiritual. O pessoal fala que a morte espiritual, na verdade, a morte espiritual, neste caso, é a morte de saiu da questão da luz, né, para a carne, né? Então eles saem desse corpo edificado de luz e viram carne e osso, né? Vamos dizer assim. E então entra, por isso que eles se veem nus. Então entra a morte física. E aí então, para que não haja novamente essa corrupção, né, o corromper para comer do fruto da árvore da vida, que era o fruto da árvore da vida eterna, Deus então os manda para fora do paraíso, certo? E na terra, então já na terra, o que eles vão fazer, né? Eles vão ter que trabalhar para poder comer, né, e ter filhos, começar a povoar a terra. E então Adão e Eva são os primeiros humanos aqui na terra e começam então a povoar. Então no capítulo 4 de Gênesis, né, tem a história de Caim e Abel, que são o quê? São os filhos de Adão e Eva. Tá? Então Adão e Eva tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. O que acontece? Deixa eu falar como é que eles procriaram então depois. Calma, né? Porque a Bíblia, o Gênesis, ele é um cântico, tá? Ele são poesias. Por quê? Porque não se tem escritos. Então é contado, é como fosse conversas de roda, né? Ia se contando, ia se cantando. E depois que foram escrevendo esses cânticos, lembrando que a Bíblia, ela é feita, é ilustrada, na verdade, ela contém figuras de linguagem, tá? É tudo por figura de linguagem. Por que isso? Porque existem histórias reais, sim, existem histórias reais. Mas o que tem na Bíblia, inspirado pelo Espírito, ensinamentos. Ensinamentos para quê? Para a nossa vida. Então, essa figura de linguagem a gente traz para os dias de hoje, porque isso existe um ensinamento. Tá? Então, isso que tudo que foi contado, né, e escrito, imagina-se que foi exatamente assim. Ou não, a gente não sabe. Tá? Mas a gente estuda aquilo que está escrito, né? Então vamos lá, capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo.
Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Pausa. O que Deus está fazendo aqui? De novo. Vamos... A mesma coisa que fez com Adão. Com Adão. A inveja mata, né? De fato. Fazendo a mesma coisa que fez com Adão, né? Adão, onde você está? Né? Estavam escondidos, porque então, me envergonhei, porque estava nu. Aí Deus foi questionando, né? Por que você está? Quem te disse que você está nu? Você comeu foi a mulher, né? Sempre mais fácil colocar a culpa no outro, né? Já diz o poeta Raul Seixas, é sempre mais fácil colocar a culpa no outro, evita o aperto de mão de um possível aliado, né? Então, é mais fácil sempre colocar a culpa no outro. E, olha só, Caim e Abel, né? Caim e Abel, duas personalidades diferentes. Por quê? Porque é fruto do primeiro pecado. Né? É como se carregasse algo mais genético, né? Vamos dizer assim. Mas Deus dá oportunidade, certo? O mal estava instaurado. Aí o outro vai e fala, fica furioso, porque Deus se agradou mais de Abel e não dele. Bom, mas Abel trouxe o melhor para Deus. E Caim trouxe uma oferta, mas não trouxe a primícia. Não trouxe o melhor do campo. Né? Ele pegou lá e falou, tem que fazer oferta. Meu pai me ensinou, então tá bom. Vou pegar lá e levar para Deus. Então, isso é seu. Né? E Abel não, Abel teve cuidado de pegar o melhor das crias, as primeiras, né, as ovelhas novinhas, e levar para Deus. Então, mas Deus precisa disso? Não! Mas desde o começo Deus está ensinando que tudo que você fizer, faça o seu melhor. Não meia boca, né? Não meia boca. Já apontando lá para frente. Né? Faça o seu melhor. Então não é que Deus era possessivo, que queria, que não sei, não, né? Tudo tem um propósito. Então, de fazer o melhor. Não, por que você está bravo? Se você fizer algo bom, né, eu não vou gostar. Então ele já está dizendo, olha, você não fez, né? Então presta atenção no que você está fazendo. Sim. Bom, então Caim ataca, né, e a inveja mata. É daqui que deve ter saído a inveja mata, né? Então Caim leva Abel para o campo e o mata. E aí o Senhor pergunta, onde está o seu irmão Abel? Como ele fez com Adão, né? É óbvio que ele sabia. E aí ele responde, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Ainda foi mal criado. A mesma coisa que respondeu Adão, né? Foi a mulher que você me deu. Isso, foi a mulher que você me deu, a culpa é sua. A culpa é sua. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor. Oh, meu Deus. Vamos lá. Thank you. Pode tirar isso aí. Pausa aqui. Pode tirar. Utilizar. Pois é, hoje o negócio aqui nesse canto. Então vamos lá, né? Vamos voltando aqui, que o notebook deu uma pendida pro lado. Quando você cultivar da terra, esse não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Quer dizer, foi expulso como foram expulsos Adão e Eva.
Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Quer dizer, a misericórdia do Senhor prevaleceu, né? Ele diz: olha, isso eu não consigo suportar, né? Como é que eu vou suportar? Me esconder de ti? Eu sabia que não dava para se esconder de Deus, né? E quem me vê até... Mas quem que não tinha ninguém na terra, né? Então, isso aqui é atemporal, ok? Não quero saber quem que já tinha. Até porque, Velho Testamento, vamos dizer assim, né? Na época, até Jesus, enfim, as mulheres eram só números, ok? Nenhum relato tem aqui da questão das mulheres. Então, teve Caim e as mulheres. Óbvio, tiveram filhas, né? Só que não é relatado. Porque as mulheres foram feitas tão somente para cuidar da casa, cuidar do marido e procriar. Então, elas não entravam em censo. Vamos dizer assim. Ok? Então, muito provavelmente, já tinha se passado muito tempo. Até porque, né, quando Adão e Eva tiveram o terceiro filho, 7, né, Adão já tinha 120 anos. Então, você imagina assim, já estavam 120 anos na Terra. Quanto que já... E sim, né, não havia outras populações. Então, obviamente, eles foram o irmão, a irmã, tal. Aí, assim começou a população, tá? Acho interessante esses 7 vezes, né? Porque 7 vezes 7, e aqui ele fala da vingança 7 vezes. Será vingado 7 vezes. Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. O número, por que é o número 7, né? Você fala, número 7, porque foram 7 dias que se diz da criação da Terra, mas não são 7 dias do tempo humano, né? São 7 dias do Cronos de Deus, que alguns estudiosos dizem, a Bíblia cita, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, mas já tem algumas traduções que dizem que é mais de 1 milhão, 1 bilhão de anos. Tá? Um dia. Não dá para ser uma questão literal, né? Pode estar falando, tipo assim, o tempo para mim é infinito, né? É infinito, não tem. Para Deus não tem tempo. Exato. Né? O tempo de Deus, que fala, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é. Por isso que é difícil. Não é, né? Tanto que, assim, para Deus, a nossa vida aqui é um piscar de olhos dele. Nosso tempo de vida aqui é um piscar de olhos, né? Porque não tem tempo para Deus. Né? Nós estamos aqui para cumprir o quê? Cumprir um propósito, óbvio, né? Cada um com o seu propósito. Mas para sermos uma grande comunidade, né? Uma comunidade de paz, de um ajudar o outro, de um ser servo, né? Assim como foi Cristo, um do outro. E isso Deus vem trazendo desde a criação. Vamos lembrar o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não é o que Moisés colocou. O primeiro mandamento é: Adão, cuida de tudo que eu criei. Domine sobre tudo que eu criei. Cuide. Cuida do quê? Do mundo. Né? Então, o primeiro mandamento é cuidar do nosso meio ambiente. Já está em ladeira abaixo. Há muito tempo. Né? A cuidar do meio ambiente, a cuidar do mundo. Este é o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento de Deus. Né? Na faculdade que eu dava aula, tinha uma professora, teóloga, que ela estava fazendo o doutorado dela. E o doutorado dela foi sobre essa passagem do primeiro mandamento, de cuidar do meio ambiente. Ela fez toda a tese de doutorado dela
sobre essa passagem que Deus manda cuidar. Ela foi chamada, inclusive, para Portugal, para poder estar falando, né, num congresso de meio ambiente e tal, não sei o quê, dessa tese dela. É